E ontem, domingo, dia 15 de dezembro, foram realizadas as provas para o concurso dos Correios 2024. Mais de 1 milhão de pessoas foram realizar as provas, e inclusive esse que vos fala agora, eu estou aqui com a minha prova em mãos, que foi a versão A. Lembrando que nós tivemos duas versões de prova, né? Que foi a versão A e a versão B. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais como que foi a tarde de ontem. Quais foram as questões que a IBFC cobrou nessa prova, quais foram as mais fáceis, as mais difíceis, qual foi o nível de abstenção. Inclusive eu vi que muitas pessoas faltaram no local de prova, qual que foi a minha nota, lembrando que eu não estudei absolutamente nada, e fui com a cara e com a coragem lá fazer a prova dos Correios. Enfim, vou falar sobre essa prova tudinho ainda hoje nesse vídeo. Ah, e a propósito, hoje à noite, a partir das 20 horas, horário de Brasília, eu, Eduardo Cortez, estarei ao vivo aqui no nosso canal para falar um pouquinho mais sobre as oportunidades pós-prova do concurso dos Correios, tá bom? Então quais seriam as melhores oportunidades, principalmente para você que tem apenas o ensino médio completo nesse próximo ano de 2025? Então deixa anotadinho na sua agenda, hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 20 horas, horário de Brasília, eu estarei ao vivo aqui no meu canal para falar tudo sobre próximos concursos. Bem, então vamos lá sem perder muito tempo. Então, assim como eu havia falado para você, as provas para o concurso dos Correios 2024 ocorreu na tarde de ontem, domingo, dia 15 de dezembro. Eu fui fazer a prova na cidade de São Paulo, e inclusive um detalhe bem importante, abrindo um parênteses aqui, eu demorei 1 hora da minha casa até o local de prova. E eu acho que isso daí foi uma das maiores reclamações da maioria dos candidatos. Eu tive alunos que percorreram 50, 60 quilômetros até o local de prova. Eu acredito que a IBFC não foi muito justa com grande parte dos candidatos em relação a isso. Mas agora já foi, não tem mais o que fazer. Cheguei no local de prova, tinha 2 filas quilométricas, né? Inclusive muita gente me reconheceu porque eu fui uniformizado, né, com a camiseta do Projeto Correios, eu tirei foto, a gente bateu papo e foi muito bacana. Mas eu observei que muita gente faltou. Inclusive na minha sala, onde eu fiz a prova, foram apenas 10 pessoas contando comigo. Isso porque no finalzinho chegaram 2 pessoas, senão ia ter muito menos ainda, tá? Então, eu achei assim que teve muita abstenção de candidatos. Inclusive, salvo engano, saiu um balanço que mais de 40% dos candidatos não foram fazer a prova. Ah, e a propósito, depois deixa aqui embaixo nos comentários como que foi a abstenção aí na sua região, na sua cidade. Porque, pelo que eu vi, na onde que eu fui fazer a prova, muita gente faltou. Ah, e outro detalhe bem importante, quando a fiscal me entregou a lista para eu poder assinar o meu nome, para poder adentrar ao local de prova, ela me deu aquele saquinho de plástico, né, igual eu havia falado para vocês, para poder colocar os meus utensílios, né, os meus objetos. Ela disse para mim assim, ó, desliga o celular, tira o relógio, coloca o seu óculos escuro aí dentro, lacra tudo, coloca embaixo da carteira. Então ela me deu esse tipo de orientação. Eu já sabia, claro, mas ela me deu mesmo assim a orientação. E por que eu estou falando isso daqui? Porque teve candidato que foi eliminado porque tava de relógio. Tipo assim, perdeu, cara. Foi eliminado. Ah, Eduardo, tem como eu entrar com recurso? Não tem, porque já estava expresso no edital. Então, entrou com o relógio, foi eliminado. Teve aluno que me chamou lá no direct do Instagram, falando que foi eliminado porque o celular mesmo desligado, tocou no momento de prova. E eu tinha falado para vocês, pessoal, desliga o celular, desativa os alarmes, porque se ele tocar mesmo desligado, já era. Não é você atender, você não podia nem tocar o celular. E teve candidato que foi eliminado. Aí a gente não sabe que foi erro de quem. Foi do candidato que não leu o edital, ou foi do fiscal também que não orientou corretamente. Mas, na verdade, no fundo, é culpa do candidato, porque tudo isso estava expresso no edital. Mas enfim, agora falando propriamente da prova, foram 2 versões, tá bom? Versão A e a versão B. Eu fiz essa versão que você tá vendo na tela agora, que foi a versão A da IBFC, tá bom? Eles entregaram, então, a prova pra gente, juntamente com um caderno de respostas, foram coisas separadas, lembrando que depois de 2 horas do início da prova, todos os candidatos poderiam levar o caderno de questões, inclusive eu estou aqui com o meu em mãos, e foi muito tranquila a prova, tá bom? Eu achei, na verdade, pessoal, a prova muito, mas muito fácil. Lembrando que eu não estudei absolutamente nada. Eu só fui, na verdade, para sentir um pouco mais o que a IBFC tem cobrado aí nessa prova, né, nas últimas provas que ela fez nesse ano de 2024, acompanhar os alunos, enfim, só foi mesmo experiência de prova. Mas eu achei assim, cara, quem estudou de verdade, tô falando assim, estudar de verdade, acompanhou todas as aulas do nosso projeto, o Hackeando a Banca, a super revisão de véspera, a revisão que nós fizemos no decorrer da semana,
deu muito certo, deu muito bom, inclusive teve gente que gabaritou essa prova. Então, na minha opinião, primeira coisa, a nota de corte aqui vai ser altíssima. E a prova teve 50 questões de múltipla escolha, sendo A, B, C ou D, né? Lembrando que apenas uma alternativa correta, e começou, obviamente, com língua portuguesa. Mas olha só que interessante, olha o tamanho desse texto, 2 parágrafos apenas. Então, as provas da IBFC são muito tranquilas, pessoal, em relação a textos, a enunciado. Olha o tamanho do enunciado aqui da questão 4, por exemplo. Bem tranquilo, as alternativas não são muito prolongadas, pelo menos aí no caso de língua portuguesa, matemática, código de conduta ética, informática, só conhecimentos gerais, que teve um enunciado um pouco maior, as alternativas um pouco maiores, né? Mas eu achei muito tranquilo aqui as questões de língua portuguesa. Salvo engano, eu errei 3 questões de bisonhada mesmo, tá? Tipo assim, falta de atenção, tá? Mas eu errei 3 questões das 15 de língua portuguesa. Matemática, pessoal, presta atenção. Teve muito candidato que errou tudo de matemática. Chutou tudo. Eduardo, zerei matemática. Pessoal, de verdade, foram 10 questões de matemática e ó, fazia muito tempo que eu não fazia a prova. Mas, pelo que eu vi, os cálculos matemáticos aqui foram muito tranquilos. Por exemplo, aqui, ó, tinha conta que você não precisava fazer conta. Como assim, Eduardo? Ó, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho a questão... aqui, ó, por exemplo, a questão 24, que tá falando sobre metros cúbicos. Olha só que interessante. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Tá falando que a caixa tinha 0,75 metros cúbicos. Se você, ó, presta atenção, se você raciocinasse que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 0,75 é 750 litros. Pronto. Alternativa A é a correta. Cara, eu nem pensei. Teve gente que foi fazer o quadro, igual o professor Michael ensinou, fazer a conversão de medidas, tudo bonitinho. Pessoal, nem precisava fazer conta. Ó, outra questão muito boa aqui, por exemplo, a questão número 16. Considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Nossa, Eduardo, pelo amor de Deus, que conta difícil. Pessoal, sem brincadeira, eu não sou o gênio da matemática. Eu fiz de cabeça. Como assim, Eduardo? Eu só substituí. Por exemplo, eu coloquei o 8 no y e o 1 no x. Então, 3 vezes o y, que seria 8, dá 24, e 5 vezes 1 dá 5. 24 mais 5 dá 29. Aí ele perguntou assim, y menos x. Se y é 8 e x é 1, 8 menos 1 dá 7. Alternativa C. Nossa, Eduardo, mas... Pessoal, te juro, eu nem fiz conta no rascunho, foi de cabeça. Então assim, Eduardo, mas você tá querendo se aparecer? Não, pessoal, de verdade, tinha muita coisa aqui que é lógica. Tem muita coisa aqui na matemática que é lógica. Claro que eu estava sem pressão nenhuma, eu fui fazer a prova só por fazer, só para ter experiência. Você aí na pressão, na emoção, ai meu Deus, o que eu faço, isso e aquilo, eu sei que foi um pouco mais complicado. Mas as 10 questões de matemática eu consegui gabaritar. Já a informática eu achei muito, mas muito tranquila. Eu não sei se é porque eu já mexo com informática todos os dias, já, né, tô todo dia ali em contato com o PC, com a maioria dos programas que foram citados aqui, mas eu achei muito tranquilo. Uma pegadinha que teve muito grande aqui foi a questão 26, que tá falando em relação a selecionar, né? Selecionar o texto no Microsoft Word. E muita gente colocou Ctrl A. Por quê? Confundiu com o Windows, né? Porque no Windows, para você selecionar tudo, é Ctrl A. Só que no Word é Ctrl T. E muita gente errou a questão 26. Eu errei apenas uma questão das 10 de informática, que foi uma que, cadê? Essa daqui, ó, a questão 33. Porque, na verdade, foi bisonhada aqui, né? Foi falta de atenção. Porque o que que acontece? Quando você vai lá no Google, no buscador, tô falando Google aqui, mas pode ser outro buscador. Quando você vai lá no buscador e digita assim, João Pé de Feijão, entre aspas, ele vai buscar tudo que tiver relacionado a João Pé de Feijão. Só que aqui ele tá falando o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite refinar os resultados de busca excluindo determinadas palavras. E eu não prestei atenção nesse excluindo. Então a alternativa correta aqui da 33 é a alternativa C, né? Operador NOT. Então na minha cabeça assim, não sei o que deu, eu coloquei entre aspas, né? Então eu errei a questão 33, então acertei 9 de informática. Agora as questões de conhecimentos gerais, que teve um enunciado um pouco não, né? Muito maior em relação às outras questões de prova, eu chutei absolutamente tudo, as 10 questões. Mas por que você chutou, Eduardo? Porque eu não sei absolutamente nada
de geografia. Não sei, eu não era bom em geografia, pessoal, nem na escola. Então, eu não estudei nada, não sabia absolutamente nada e decidi chutar as questões de conhecimentos gerais, tá bom? Das 10 questões, eu, salvo engano, acertei 3 questões chutando, tá? Então, assim, nem valeu, nem vou comentar muito sobre conhecimentos gerais, porque realmente eu não tenho nem muito o que comentar em relação ao nível de dificuldade, porque para mim todas as 10 questões eram difíceis, porque eu não estudei nada. Mas, porém, contudo, você que se dedicou, você que estudou certinho, você que realmente ele estudou afinco conhecimentos gerais, juntamente com o professor Nilo, do nosso projeto Correios, com certeza gabaritou conhecimentos gerais. E por último aqui, foram 5 questões de código de conduta ética e integridade. Pessoal, eu errei uma questão das 5, tá? Salvo engano, foi a questão 46 mesmo que eu coloquei. Não lembro qual alternativa que eu coloquei, mas eu errei essa questão 46 e as demais eu acertei. E na verdade, código de conduta ética, pessoal, é só você ter ética. É só, tipo assim, você não pode fazer merda nos Correios. Então, muita coisa aqui são princípios que você tem que ter quando você for trabalhar nos Correios. Então, muito tranquilo. Pode ver, das 5 questões, eu acertei 4 sem nunca ter lido, ó, não li nada de código de conduta ética. E imagina você que estudou tudo bonitinho, tudo certinho dentro do nosso projeto Correios. Então, só fazendo um balanço geral da minha nota nessa prova dos Correios, das 15 questões de português eu acertei 12, das 10 questões de matemática eu acertei todas, de informática eu errei apenas uma questão, acertei 9, de conhecimentos gerais, das 10 questões que eu chutei tudo, acertei 3 questões, e de código de conduta ética, que foram 5 questões, eu acertei 4 e errei uma, tá bom? Pra quem não estudou absolutamente nada e fazia muito tempo que não fazia uma prova de concurso público, eu achei, na minha opinião, que eu fui muito bem. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas Eduardo, será que ainda eu tenho chance de ser aprovado nesse concurso dos Correios? Eu tirei 47 pontos, 50 pontos, 52 pontos, enfim, pelo que eu senti da prova, pelo nível de complexidade, eu acredito que a nota de corte vai ser lá nas alturas. Inclusive, eu já tive alguns alunos que chegaram até mim falando que gabaritaram a prova. E na verdade, foi possível gabaritar. Pessoal, pra mim essa prova foi muito, mas muito fácil. A IBFC poderia ter complicado um pouquinho a mais, até para passar na peneira, né, alguns candidatos, mas eu acredito que o nível de complexidade foi muito abaixo do esperado. Você que tirou, por exemplo, 47 pontos, 50 pontos, 54 pontos, cara, de verdade, eu acredito que não passa. Ah, Eduardo, mas de verdade, por quê? Porque o nível foi muito tranquilo. Foi muito fácil. Então, a nota de corte vai lá nas alturas. Pode ser, veja bem, pode ser que aconteça em algumas cidades, algumas regiões estratégicas, né, algumas macro-regiões, que você consiga passar sim. Mas, no modo geral, né, fazendo uma visão muito mais global, quem não tirou pelo menos ali uns 58 pontos, até uns 57 pontos pra cima, eu acho que não tem muita esperança não. E é por isso que eu quero saber agora a sua pontuação na prova de ontem dos Correios. Deixa aqui embaixo quantos pontos você tirou na prova e qual é a sua região. Deixa aqui embaixo nos comentários porque a sua participação ela é fundamental para o crescimento do nosso canal, fechou? Então ótimos estudos, estamos sempre juntos e te aguardo hoje às 20 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui no canal. Tamo junto, até mais.